É mais book tag sáfica que vocês querem? Então toma. Olá, eu sou Marina Mortani, sou jornalista, roteirista e estou aqui no YouTube falando sobre protagonismo sáfico em livros, filmes e séries. Meu canal entrou em uma nova fase recentemente e, como prometido, a gente tem aqui mais uma book tag original, dessa vez com livros sáficos relacionados a uma cantora sáfica. Todas as book tags originais aqui do canal são assim. E neste episódio nós temos Zolita, uma cantora e compositora alemã-americana que começou a sua carreira com o videoclipe de Explosion e ganhou sucesso viral aí, foi até listado na Billboard de 30 Lesbians Love Songs. E no ano passado eu a conheci com Somebody I Fucked Once, que foi um clipe aí que estourou, acho que tem nem sei quantos milhões aí, acho que tava em 30 milhões de visualizações. Tá, e me corrija aí na tela se eu estiver errada. E eu separei 10 das músicas mais escutadas dela no Deezer. E esse vídeo não é patrocinado, eu que sou a cadelinha do Deezer mesmo. Então eu já peço aí o seu like, né, pra esse conteúdo alcançar mais meninas sáficas. Vamos fazer aquela nossa meta de 200 likes aqui, hein? E se você tá passando aqui pela primeira vez, já se inscreve, confira outras dicas de produções com protagonismo sáfico nas playlists aqui do canal. E me siga nas redes sociais pra acompanhar o que eu tô lendo e assistindo no momento. Os links para as minhas histórias lésbicas estão aqui na descrição. E comprando qualquer coisa com os meus links, vocês ajudam demais financeiramente, porque eu ganho uma comissão em cima do que vocês estão comprando. A primeira música é Holy, um livro sáfico que aborda relacionamento tóxico. Aqui eu separei Lara Jean Vive Terminando Comigo. Vai ser minha escolha porque é uma HQ sutil, muito fofa, por incrível que pareça. E como o título já avisa, a Lara Jean vive terminando com a Freddie, que é a nossa protagonista, mas essa dinâmica, a dinâmica desse relacionamento possui muitas camadas, muito mais do que parece. E a falta de diálogo, a expectativa, esse relacionamento tóxico é bem apresentado através dos traços delicados das autoras, uma narrativa que amadurece junto com a protagonista. E eu adoro como, mesmo não sendo um romance, essa narrativa longa, né, as autoras conseguem mostrar todos os aspectos desse relacionamento, como ele muda a vida da Freddie, desde amizades até pensamentos, atitudes, inseguranças, e foi uma leitura bem marcante pra mim por isso. Segunda música, Bad Spell, um livro sáfico de fantasia. Aqui temos Luzes do Norte, da Jill Domingues, que é o nosso livro de maio do Clube Sáfico. O Clube Sáfico é um clube do livro exclusivo para leituras protagonizadas e escritas por mulheres sáficas. Eu sou mediadora do clube, o link tá aqui na descrição pra quem quiser saber mais. O clube é gratuito, vocês podem entrar a hora que vocês quiserem. E Luzes do Norte é a primeira fantasia nacional publicada pela Galera Record. Nossas protagonistas são Dimitria Coromandel, uma caçadora excepcional, e a Aurora, que é a primogênita da abastada família Van Terme, eu acho. A Dimitria será guarda-costas da Aurora, e à medida que o tempo passa, essa proximidade, né, dá origem a algo maior, mais profundo e arrebatador entre as duas, enquanto uma criatura fantástica aterroriza a região e segredos políticos são revelados. Eu tô muito animada pra conferir essa leitura. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente eu já vou estar lendo, então confiram aí, fica a dica pro clube, fica a dica pra me seguir nas redes sociais. Tô muito animada pra compartilhar tudo que eu achei aí dessa história com vocês. Terceira música, Shut Up and Cry, um livro sáfico que te fez chorar. Eu já chorei com alguns e recentemente com vários. Quem acompanha aí as redes e principalmente os vlogs de leitura sabe. E por isso eu não vou me demorar muito nesse tópico e indicar o que me fez chorar mais recentemente, mas sim o que mais me fez chorar, que foi Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Um livro que me marcou profundamente. Tem vlog de leitura de quase 1 hora aqui, com muitas reflexões, debates e choro, claro. E nós vamos falar muito sobre essa história por aqui ainda, porque já tem a adaptação vindo aí. E aproveitem pra dar muitos likes no vlog, assim a Netflix continua me notando e me mandando aí, me chamando pra entrevistas e tudo mais. É uma das expectativas que eu tenho pra esse lançamento. Quarta música, Gone Girl, um livro sáfico que te fez ter vontade de abandonar. E vamos de Exposed. O livro sáfico mais recente que eu tive vontade de abandonar foi Antes que Você Diga Sim. A gente já tem vlog aí, enquanto vocês estiverem assistindo, a gente já vai ter vlog. Esse foi o nosso livro de abril do Clube Sáfico, e se não fosse livro do Clube Sáfico, eu provavelmente teria abandonado. Eu tô na metade da leitura enquanto eu gravo esse vídeo, e no início da história a gente tem uma conversa aí sobre etarismo, gordofobia, que deixou a desejar. E há uma grande diferença entre você abordar um assunto e você simplesmente jogar ele ali. Há um abismo entre realmente trazer corpos e pessoas diversas e só falar que a sociedade, nossa, é um saco por
exigir coisas das pessoas, sendo que você tá reforçando isso no seu livro. No vlog a gente vai falar sobre o assunto. Foi uma leitura que me marcou porque foi o primeiro livro sáfico que era totalmente sobre mulheres adultas, falando sobre mercado de trabalho, sobre casamento, que eu li. Evelyn Hugo tem uma outra proposta, né? Então já foi uma experiência diferente. E o livro não foi péssimo pra mim, mas vou deixar pra vocês conferirem o vlog pra saberem tudo que eu achei. Música 5, Fight Like a Girl. Um livro com sáficas guerreiras. Vou escolher Of Fire and Stars, de Audrey Coulthers, que é uma fantasia que nos apresenta uma princesa com dons relacionados a fogo e uma instrutora intimidadora que acaba se envolvendo com ela, né, enquanto esse reino tá um caos e elas precisam tomar várias decisões. A Dina tem que aprender muito sobre o seu reino enquanto tenta esconder a sua magia crescente. E pra piorar as coisas, ela deve aprender a montar formidáveis cavalos de guerra de Mainária, que é o lugar lá, antes da sua coroação. A sua instrutora é ninguém mais, ninguém menos do que a nada convencional Princesa Amarantina, que é irmã do seu prometido. E eu mencionei esse livro aqui no meu vídeo de Enemies to Lovers sáficos, e infelizmente eu não li até hoje, mas é um dos livros que eu torço muito pra que sejam publicados aqui no Brasil. Música 6, New You, um livro sáfico que representa alguma versão ou fase da sua vida. Eu vou de A Lista da Sorte. Ele é o equilíbrio perfeito pra essa pergunta. A gente tem a Blake, que é uma garota aventureira, segura, autêntica e que topa tudo. E a nossa protagonista, que é a Emily, que é muito cautelosa, receosa, insegura com seus sentimentos e com tudo na sua vida. Eu era muito Blake e me tornei Emily por uma questão parecida com ela. É muito interessante como a Rachel Lynn Picott mostra exatamente o motivo que a torna receosa com a vida, consigo mesma, e foi uma situação parecida, relacionada, que aconteceu comigo. E quem sabe um dia eu conto pra vocês, porque envolve o momento exato em que eu me assumi pra minha avó. Então, estamos no processo e tô no processo de ser mais Blake. Eu falo até sorrindo isso, porque eu acho que depois de uma fase muito ruim, depois de término, depois de descobertas complicadas, eu me sinto mais Blake pela primeira vez em muito tempo. E minhas amigas estão reparando, acho que realmente não é algo só interno, tá sendo externo também, eu tô feliz com isso. Por mais que existam recaídas e existem momentos tristes pra todo mundo, né? São coisas que a gente precisa superar, seguir em frente. É difícil, mas a gente vai conseguindo. São desafios bons que acontecem aí no meio do caminho. Número 7, Black Magic, um livro sáfico que envolve magia. Eu vou de A Song of Death, de C.M. Queen, uma fantasia sáfica no adult, que será lançada só em outubro de 2022, mas infelizmente só lá fora. Eu amei a capa, eu achei a personagem super impotente, poderosa, e a sinopse oficial ainda não saiu, mas fica a dica aí pra quem lê em inglês, porque segundo a própria autora, será spicy, apimentado, né? E tem descobertas em relação a familiares, tem demônios, lobisomens, fadas, bruxas, fantasmas e muito mais. Eu vou até aproveitar essa dica de leitura pra falar sobre prática de inglês, né? Porque eu sou embaixadora da Cambly agora, é uma novidade aqui do canal. E vocês têm direito a 15 minutos gratuitos na plataforma. É só se cadastrar através do meu link e aplicar o cupom. A Cambly é uma plataforma que te permite aprender inglês pela internet com professores de qualquer lugar do mundo e nativos da língua inglesa, né, com experiência e capacitação para ensino. As conversas são particulares e vocês podem usar esses 15 minutos como vocês quiserem. 5, 7 minutos, 8 com outro, como vocês preferirem, porque tem várias opções de planos também, direto na plataforma. Existem professores com vários sotaques, estilos diferentes, e eu já fui logo pesquisando LGBT pra me sentir um pouquinho mais em casa, e eu achei que não ia aparecer nada, porque são professores, e a orientação sexual deles pouco importa pra passar conhecimento. Mas eu fiquei muito feliz porque alguns colocaram, e a minha primeira aula foi com um professor não binário, então eu fiquei muito feliz. É isso, vocês vão ver isso no vlog, e eu tô muito feliz com essa oportunidade, espero que vocês façam seus cadastros aí e pratiquem inglês também. Oitava música, Mad, uma personagem sáfica que te deixou furiosa. Eu vou de A Protagonista de Cartas para Luísa, e a própria Luísa também. Esse livro de Maria Freitas me deixou furiosa enquanto eu traduzia a história. Eu fiz a adaptação do texto, né, do português pro inglês, tá disponível na Amazon, e as duas claramente já estavam sentindo algo e deixaram muitas oportunidades passarem. Claro que, como uma garota sáfica que teve muita dificuldade, né, pra entender seus sentimentos, eu entendo, né, eu sei que não ia ser fácil assim pra elas, mas foi uma tortura como leitora e eu amei. Penúltima música, Single in September, um casal teimoso que você torceu muito pra ficar logo junto. Pra essa música, que ganhou um clipe recentemente, eu vou de Última Parada, de Cassie McKinston.
Kingston. Tem um trecho dessa música que Zolita se pergunta: Why wait when we could have forever? Por que esperar se podemos ou poderíamos ter o para sempre? E isso me lembrou muito um momento específico desse livro que me deixou muito emocionada. E eu não vou mencionar aqui, mas no vlog a gente fala sobre. Aqui a gente tem Viagem no Tempo, uma lésbica dos anos 70 presa em uma linha de metrô, uma garota do nosso tempo apaixonada e dividida entre aproveitar o momento e só deixar a outra ir pra não sofrer. O vlog de leitura tá aqui no canal, a narrativa em terceira pessoa me pegou demais e foi uma ótima experiência ler e escrever no livro, conversar com o livro e também acompanhar o audiolivro. E essa experiência toda tá lá no vlog. Nossa última música não poderia ser diferente. Somebody I Fucked Once, uma personagem que teria potencial pra ser o grande amor da sua vida ou simplesmente alguém que você algumas vezes. Olha, esse daqui foi difícil. Foi muito difícil. Porque eu não penso nos personagens assim, risos. Mas eu fiquei tentando lembrar, né, de personagens com cenas mais quentes. E tem duas aqui que eu colocaria. A Jane, de Última Parada, que eu acabei de mencionar aqui. E Edranor, de O Amor Não É Óbvio. Mas eu tô rindo porque Edranor é totalmente Elaine Baeta, que é a autora do livro. E Elaine é muito minha amiga. Então, vamos ficar só na chance de ser um grande amor de amiga da vida. Porque O Amor Não É Óbvio foi o primeiro livro lésbico que eu li, que eu indiquei aqui no canal. E tem uma resenha super emocionada aqui. E eu não vou falar mais nada, porque eu me empolgo muito falando sobre essa história. Me empolgo muito falando sobre Elaine. E é isso, acho que eu falo várias vezes, não preciso ficar sempre mencionando, mas Edranor sempre aparece por aqui, né? É sobre isso, tá tudo ótimo. Agora é a sua vez. Me conta quais seriam as suas escolhas pra essa tag. Me conta aí quais são as suas músicas favoritas de Zolita, ou se você a conheceu por aqui. Se você tá passando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa as notificações e confira os links importantes aqui na descrição. Temos grupo no Telegram, temos Clube Sáfico, meus livros com protagonismo lésbico e minhas redes sociais por aí também. Um beijo e até os comentários.